Pessoal, tudo bem? Helena Petrovna Blavatsky é ainda nos dias de hoje venerada por esotéricos, místicos e ocultistas de todo o mundo. Helena Blavatsky é vista ainda hoje como uma grande mestra dotada de poderes paranormais impressionantes. Ela conseguia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ela fazia objetos desaparecerem, levitarem, fazia flores, frutos surgirem como do nada, materializava essas estruturas. Helena Blavatsky também conversava, batia papo com os seres de outros mundos, com os seres dos mundos mais sutis, dos mundos invisíveis. Ela também transitava muito bem por esses mundos. Helena Blavatsky fez muito sucesso e ainda faz sucesso nos dias de hoje. Aqui no YouTube mesmo nós temos milhares de vídeos sobre Helena Blavatsky. Os seus fiéis postam quase que diariamente os vídeos enaltecendo essa grande mestra do ocultismo. Helena Blavatsky era gordinha, baixinha, tinha um ar meio desleixado, mas, segundo os seus fiéis, ela era possuidora do par de olhos mais penetrantes e dominadores que um dia já existiu. Quem foi Helena Petrovna Blavatsky? Helena nasceu na Rússia do século XIX, mais precisamente ela nasceu na Ucrânia, mas a Ucrânia na época pertencia à Rússia, né? O seu pai era um nobre, um barão, mas era um barão que não vivia à toa, ele trabalhava, ele era militar. Então tinha uma vida itinerante, a família estava sempre seguindo os regimentos. O regimento ficava um período no campo, depois ia para outro, e a família dele ia atrás, né? Então ela gozava de uma boa situação financeira, de uma boa posição social, mas havia ali uma certa instabilidade na sua vida, que era um pai ausente, como era muito frequente no exercício da paternidade naquele período, né? Mas ela era uma menina muito sensível, muito criativa, muito imaginativa, e ela sentia esse afastamento, né, da figura paterna. E para complicar a coisa, a sua mãe vai morrer quando ela tem 12 anos. A mãe era uma pessoa mais também imaginativa, né? Mais criativa, escrevia romances populares, romances românticos, romances açucarados, né? E quando ela tem 12 anos, a mãe vai morrer. Então fica um vácuo muito grande ali na vida da pequena Helena Blavatsky. O pai sempre viajando, envolvido lá nas suas atividades políticas, militares, né? Da corte, né? Ele fazia parte do aparato administrativo, militar do regime russo. Então a Helena fica muito solitária, ela vai morar na casa dos avós, na casa do avô tem uma grande biblioteca, ela se volta tremendamente para a leitura, né? Uma forma de dar vazão a sua personalidade criativa e inventiva. Os livros vão permitir muito, trazendo uma certa paz de espírito para Helena, mas não a beatitude, né? Ela aprende a tocar muito bem o piano, né? Então ela se volta também para a música, e ela desde pequena é uma grande contadora de histórias. Ela reunia os amiguinhos à noite, à meia luz, e contava histórias espantosas para os seus amiguinhos. Deixava os seus amiguinhos de cabeça em pé.
Naquela época era muito frequente, fazia parte da estética da época, as casas possuírem animais empalhados. Era animal empalhado para tudo quanto era canto. Então, uma das histórias que ela contava para os amiguinhos é que esses animais contavam para ela sobre as suas vidas passadas, suas vidas pretéritas. E ela contava essas histórias aventureiras de todos aqueles bichos que estavam em Paris. E ela adorava aquilo tudo. Ela era o centro das atenções. Todo mundo parava. As crianças todas ficavam de olho arregalado, ouvindo a Helena contar suas histórias mirabolantes, as suas histórias fantasiosas. Ela era uma pessoa muito carismática desde a infância e conseguia então monopolizar a atenção de todo mundo com suas histórias extraordinárias. Mesmo assim, ela era uma hipocondríaca danada. Passou toda a infância sofrendo de doenças imaginárias. Achava que ia morrer de uma hora para outra. A vida dela tinha uma instabilidade muito grande, a viagem do pai, a morte da mãe, tudo isso eu acredito que se somou, né, dando ali um pouco desse medo, né, que poderia ocorrer algo muito ruim com ela. Ela acreditava que o diabo estava dentro do corpo dela, né? Então várias fantasias desse tipo. Então foi uma infância muito atormentada, que ela procurou trabalhar ali, extravasando um pouco, se harmonizando com a música, com a literatura, com os livros, mas mesmo assim ela não conseguiu ali uma paz de espírito, ela estava sempre muito angustiada. Quando ela tinha 17 anos, a família arrumou ali um casamento para ela com um cara de 40. Isso na época não era nada tão extraordinário assim, uma mulher bem jovem casar com um homem mais velho. Isso era bem frequente. E ela acaba casando, mas casa meio forçada. Semanas depois ela abandona o marido, não quer mais saber dele e, segundo contam, nem consumou o casamento. Quer dizer, não teve relações com ele. Mas ela vai ficar com o nome desse sujeito, né? Blavatsky. Ela jamais largará o nome. Vai ter uma vida ali bastante aventureira, mas jamais largará o seu nome, o nome do primeiro marido. A Helena vai ganhar o mundo então. Ali entrando na fase da vida adulta, ela se manda, vai percorrer a Ásia, a Europa, as Américas, e aí vão surgir um monte de histórias, a maioria delas claramente inventadas pela própria Blavatsky, outras inventadas por outro. Ela nunca fez muita questão de desmentir, ora desmentia uma história, ora não desmentia, ora ela acrescentava um fato ali mais gracioso, um fato mais picante numa história, ora tirava alguma coisa. Então ela nunca contava uma história igualzinho duas vezes. Ela inventava muito, ela era uma grande contadora de histórias. Eu não vou contar todas as peripécias dela, vou deixar algumas que são mais significativas para contar nos próximos vídeos, mas vou falar algumas delas aqui, certo? Ela diz que foi malabarista de circo, montava um Amazonas, montava em cavalos sem sela no circo, né? Trabalhou no circo então. Foi uma pianista na Sérvia, importadora de penas de avestruz na França. Foi decoradora da imperatriz Eugênia, mulher de Napoleão III. Foi amante de um barão alemão, de um cantor de óperas, um cantor de ópera húngaro, de um príncipe polonês. Andou pelo oeste da América do Norte, onde bateu altos papos com os indígenas, com os peles vermelhas,
que hoje não se pode mais falar nisso. Hoje são nativos da América do Norte e do Canadá também. Bateu altos papos com os praticantes do vodu em Nova Orleans. Esteve envolvido com o serviço secreto de vários países lá na Ásia. Esteve envolvida com os cabalistas no Egito. Esteve envolvida com bandidos criminosos lá no México. Então, pessoal, uma história dessa contada, só uma, a gente poderia acreditar. Vamos dizer duas, vamos dizer três, mas todas essas histórias encadeadas mostram que essas histórias são inverossímeis. Isso tudo faz parte das invenções da Madame Blavatsky. A Madame Blavatsky é o que hoje nós poderíamos chamar de uma grande marqueteira de si, né? Ela fazia um marketing fantástico, né? Na época não tinha internet aqui, não tinha as redes sociais para ajudar no marketing, mas ela usou o que tinha na época, eram os livros, os prospectos, os folhetos, os jornais, né? E para poder fazer o seu marketing, e fez o seu marketing maravilhosamente bem. Ela contava muito bem as suas histórias. Uma das histórias mais fantásticas de Helena Blavatsky é seu encontro mirabolante com o mestre Moria. Mas sobre isso eu não vou falar hoje. Isso merece um vídeo especial, que nós vamos falar no próximo. Tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo, quando nós continuamos com Helena Petrovna Blavatsky.